E aí, pessoal? Tudo sussa. Você tá ligado no nosso canal, já sabe que a gente adora desvendar métodos e ferramentas que podem dar um upgrade na sua vida. E no Brasil, convenhamos, a gente precisa de todas as ferramentas possíveis para lidar com essa correria, né? É tanta coisa para fazer, tanta informação pipocando de todos os lados. Às vezes a gente se sente um cachorro correndo atrás do próprio rabo, não é? Sem falar naquela sensação de ter 1000 abas abertas na mente o tempo todo, né? Tanta coisa pra lembrar, tanta coisa pra decidir, é um caos. Pois é. Mas Ah. calma, respira fundo, porque hoje, aqui no The Deep Dive, a gente vai mergulhar de cabeça em um método que pode ser a sua salvação. O GTD, Getting Things Done. Ou, como a gente conhece aqui no Brasil, a arte de fazer acontecer, do David Allen. Um livro que já virou quase uma bíblia para quem busca produtividade e organização, né? Sem dúvida. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem tempo ou paciência para ler um livro inteiro, né? A vida tá corrida pra todo mundo. Por isso a gente se debruçou sobre o GTD, processou todas as informações e condensou tudo aqui para você, meu amigo, minha amiga. A gente separou o joio do trigo e trouxe só a essência para você entender na prática como o GTD pode te ajudar a dominar o caos, mandar o estresse para bem longe e finalmente conseguir fazer tudo o que você precisa sem surtar no processo. Então, se prepara para essa imersão. A nossa missão hoje é te guiar pelos principais conceitos do GTD, com exemplos bem brasileiros, para você visualizar como aplicar tudo isso no seu dia a dia. Bora lá. Antes de começar, me diz uma coisa. Qual é o seu maior desafio quando o assunto é organização e produtividade? É a falta de tempo? É a dificuldade em definir prioridades? É aquela sensação de que está sempre faltando alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Adoraríamos saber. Afinal, a gente está aqui para te ajudar a destravar tudo isso. Show! Agora, vamos direto ao ponto. O GTD se baseia em 2 objetivos principais, que são a base de tudo. O primeiro é capturar, anotar, registrar, colocar para fora da sua cabeça tudo aquilo que está ocupando espaço na sua mente, sabe? Tipo, tudo mesmo. Tudo. Tarefas, compromissos, ideias, projetos. Aquela lista de supermercado que você não pode esquecer. A data de aniversário da sua mãe. Aquele boleto que tá para vencer, a senha do Wave da sua tia. Tudo. Tudo aquilo que de alguma forma tá te prendendo, te incomodando, te impedindo de ter a mente tranquila. Imagina, você finalmente livre daquela sensação de ter 1000 coisas para lembrar. Sem aquele peso na consciência, sabe? É como se você fizesse uma faxina mental, sabe? Tira tudo pra fora, limpa, organiza. Exatamente. E para onde vai tudo isso? Para um sistema externo. Sistema externo. Tipo um aplicativo, uma agenda, Com- caderno. Pode ser. O importante é que seja um lugar confiável, onde você possa registrar tudo e consultar sempre que precisar. Porque não adianta nada anotar num papelzinho que você vai perder depois, né? A ideia é que esse sistema externo seja sua central de controle, onde você centraliza todas as suas pendências. Mas por que isso é tão importante? Por que não podemos simplesmente guardar tudo na memória? Porque a nossa mente não foi feita para ser um depósito de informações. Ela é muito mais poderosa que isso. Com certeza. A nossa mente serve para criar, para inovar, para solucionar problemas. Não para ficar armazenando listas intermináveis de coisas para fazer. E quando a gente tenta fazer isso, o que acontece? A gente fica sobrecarregado, estressado, ansioso, e aí a produtividade vai lá para baixo. É verdade, já aconteceu comigo várias vezes. Então, o primeiro passo do GTD é justamente libertar a sua mente dessa função de guardar tudo. E passar essa responsabilidade para um sistema externo confiável. Exatamente. Show. E qual é o segundo objetivo principal do GTD? O segundo objetivo é tomar decisões conscientes sobre tudo aquilo que entra na sua vida. Tudo aquilo que o David Allen chama de inputs. Isso. E-mails, mensagens, telefonemas, notícias, ideias que surgem do nada. Tudo isso são inputs que exigem uma resposta da nossa parte. E o GTD nos ensina a não deixar esses inputs simplesmente entrarem e se acumularem na nossa mente, né? É isso aí. A gente precisa tomar uma decisão sobre o que fazer com cada um deles. Mas que tipo de decisão? A decisão sobre qual é a próxima ação. Próxima ação. O que você precisa fazer concretamente para lidar com aquele input. Interessante. Por exemplo, você recebeu um e-mail do seu chefe te pedindo um relatório. Qual é a próxima ação? Abrir o e-mail e ler com atenção, né? Isso. E depois? Depende. Se for um relatório simples, que eu posso fazer rapidinho, a próxima ação seria coletar os dados que eu preciso. E se for um relatório mais complexo? Aí talvez a próxima ação seja agendar um horário na minha agenda para me dedicar exclusivamente a ele. Perfeito. Viu como definir a próxima ação te dá clareza sobre o que precisa ser feito? Sim. É como se você dividisse um grande objetivo em pequenas etapas, né? Exatamente. E cada etapa, cada próxima ação te aproxima do resultado final. Legal. Mas e se a próxima ação for algo que eu não quero fazer?
O que eu não posso fazer naquele momento. Aí você tem algumas opções. Você pode delegar a tarefa para outra pessoa. Tipo, pedir pro meu colega de trabalho me ajudar com o relatório. Isso. Ou você pode adiar a tarefa para outro momento. Tipo, colocar na minha lista de algum dia, talvez. Exatamente. Ou se o input não for realmente importante, você pode simplesmente descartá-lo. Tipo aquele e-mail de propaganda que eu nunca vou ler. Isso aí. O importante é tomar uma decisão consciente sobre cada input. E registrar essa decisão no seu sistema externo, né? Com certeza. Para que ele não fique te perturbando mentalmente. Faz sentido. É. Mas e se a gente não fizer isso? O que acontece se a gente simplesmente ignorar os inputs ou deixar para decidir depois? É que mora o perigo. Quando a gente não toma decisões, as coisas ficam presas na nossa mente, sabe? Tipo, um monte de janelas abertas no computador que deixam ele lento e te travando. É uma boa analogia, a nossa mente fica sobrecarregada, a gente se sente estressado, ansioso e a produtividade cai drasticamente. Sem falar naquela sensação horrível de estar esquecendo algo importante, né? Exatamente. E por que isso acontece? Por que a gente se sente tão sobrecarregado quando tentamos guardar tudo na cabeça? Existem 3 razões principais para isso. A primeira é a falta de clareza sobre o resultado que a gente quer alcançar. Tipo, eu quero organizar a minha vida financeira, mas eu não sei exatamente o que isso significa na prática, né? É isso aí. Sem objetivo claro, a gente fica perdido sem saber por onde começar. E aí a gente acaba procrastinando, né? Com certeza. A segunda razão é não ter definido a aproximação. A gente já falou sobre isso, né? Sim, mas é importante reforçar que a aproximação precisa ser algo concreto, físico, visível, algo que você possa realmente fazer. Tipo, enviar um e-mail, ligar para fulano, comprar tal coisa. Exato. Sem essa definição clara, a tarefa fica vaga, abstrata, e a gente acaba paralisado sem saber o que fazer. Entendi. E qual é a terceira razão? A terceira razão é não ter um sistema confiável de lembretes. A gente confia demais na nossa memória, né? E ela costuma falhar nos momentos mais inoportunos. É verdade. Por isso, é essencial ter um sistema externo que nos lembre das coisas que precisamos fazer nos momentos certos. Senão a gente fica naquela paranoia, com medo de esquecer algo importante, né? E essa paranoia consome muita energia mental, energia que a gente poderia estar usando para coisas mais produtivas. Falando em energia mental, o David Allen usa uma analogia muito interessante para ilustrar o estado mental que a gente deveria buscar, né? Sim, a analogia da mente clara como água. Eu ouvi falar. Me explique melhor como funciona essa analogia. Imagina um lago com a superfície totalmente calma e transparente. Aí, alguém joga uma pedra nesse lago. O que acontece? A água se movimenta, formam-se ondas. Mas logo em seguida, a água volta ao seu estado natural de calma e clareza. Sem trauma, sem drama. Exatamente. A água reage à perturbação de forma precisa e proporcional, mas depois retorna ao seu estado de equilíbrio. E o que isso tem a ver com a nossa mente? A ideia é que a gente também possa desenvolver essa capacidade de lidar com os desafios da vida de forma equilibrada e serena. Sem se deixar abalar por qualquer coisinha, né? É isso aí. Reagindo com a intensidade adequada a cada situação e depois voltando ao nosso estado natural de calma e clareza. Tipo o mestre de artes marciais, né? É uma boa comparação. O mestre de artes marciais treina para ter uma mente calma e focada para poder reagir com precisão e rapidez aos movimentos do oponente. E a gente também precisa treinar a nossa mente para lidar com os desafios do dia a dia, né? Com certeza. Uma mente agitada, ansiosa, é uma mente menos eficiente, menos produtiva. Faz sentido. E como a gente faz para ter essa mente clara como água? Um passo importante é justamente colocar em prática os princípios do GTD. Organizar as nossas tarefas, definir as próximas ações, confiar num sistema externo. Tudo isso ajuda a ter uma mente mais tranquila e focada, né? Sem dúvida. Legal. Mas me diz uma coisa. Por que é tão importante definir os resultados que a gente quer alcançar? Porque sem um destino claro, a gente fica vagando sem rumo, né? É como entrar num carro e sair dirigindo sem saber para onde ir, né? Exatamente. A gente pode até se movimentar, mas não vai chegar a lugar nenhum. Então, o primeiro passo para ter sucesso em qualquer área da vida é saber exatamente o que a gente quer, né? É isso aí. Definir os nossos objetivos, os nossos sonhos. Visualizar com clareza o resultado que a gente quer alcançar. E o GTD nos ajuda a fazer isso, né? Com certeza. O GTD nos incentiva a ter um tempo para refletir sobre os nossos objetivos, para definir os nossos projetos, para visualizar o futuro que a gente quer construir. E essa reflexão é fundamental para que a gente possa tomar decisões mais conscientes e eficazes, né? Sem dúvida. Show. Mas e aí? Definidos os objetivos, o que a gente faz? A gente parte para ação, mas não qualquer ação. A gente precisa definir a próxima ação. A gente já falou bastante sobre a importância da aproximação, né? Sim, mas vale a pena reforçar que a próxima ação precisa ser algo bem específico, algo que você possa visualizar fazendo. Algo que você possa começar a fazer agora mesmo, né? Ou em um momento específico que você definir.
E como a gente organiza todas essas próximas ações. Aí entra a fase de organização do GTD. Me explica como funciona essa fase. A gente organiza as nossas próximas ações em listas, de acordo com o contexto em que elas podem ser realizadas. Contexto. Sim, o contexto se refere ao lugar onde você está, às ferramentas que você tem à disposição ou às pessoas com quem você precisa interagir para realizar a ação. Ah, entendi. Tipo, se eu tô no meu escritório, eu posso ter uma lista de próximas ações no escritório, né? Exatamente. Se você está na rua, você pode ter uma lista de próximas ações na rua. E se eu preciso falar com alguém para realização, eu posso ter uma lista de próximas ações fulano. Isso aí. Você cria as listas de acordo com seus contextos. Legal. Mas e as tarefas que não se encaixam em nenhum contexto específico? Você pode ter uma lista geral de próximas ações, sem contexto definido. Entendi. E além das listas de próximas ações, que outras categorias a gente usa para organizar nossas tarefas? A gente usa uma lista de projetos para registrar todos os projetos que a gente tem em andamento. Projetos. O que seria um projeto? Na visão do GTD. Um projeto é qualquer resultado que você deseja alcançar e que requer mais de uma ação para ser concluído. Tipo, escrever um livro, reformar a casa, aprender um novo idioma. Exatamente. E a gente também usa uma lista de espera, né? Isso, para registrar as tarefas que a gente delegou para outras pessoas e que estamos aguardando um retorno. E a lista de algum dia, talvez, para registrar aquelas ideias que a gente quer realizar no futuro, mas não agora, né? Isso aí. E, por último, a gente tem material de referência, né? Sim, que são aqueles documentos, artigos, livros Anotações. que a gente guarda para consulta futura. Beleza. Então, com todas as nossas tarefas organizadas, Em listas por contexto. os nossos projetos bem definidos, E com um sistema confiável de lembretes. a gente tá pronto para ter uma mente mais tranquila e produtiva, né? Com certeza. Mas me diz uma coisa, e a revisão? Por que ela é tão importante? A revisão é fundamental para garantir que o nosso sistema esteja sempre atualizado e funcionando como deveria. É tipo fazer uma manutenção preventiva no nosso carro, né? É uma boa analogia. A gente precisa revisar as nossas listas, os nossos projetos, o nosso calendário, para ter certeza de que nada está passando despercebido. E com que frequência a gente deve fazer essa revisão? O ideal é fazer uma revisão semanal. Ou é por semana? Isso. A revisão semanal é um momento para você colocar a sua vida em ordem, sabe? Olhar para tudo que você tem para fazer, reavaliar as suas prioridades, Definir as próximas ações limpar as suas listas. e garantir que tudo esteja fluindo como E deveria. se a gente não fizer essa revisão semanal, o que acontece? As coisas começam a sair do controle. A gente começa a se sentir sobrecarregado. A procrastinação volta com tudo. E a gente perde a confiança no nosso sistema. Exatamente. Por isso, a revisão semanal é um compromisso inegociável com a sua produtividade. Anotado. Mas e aí? Depois de organizar tudo e fazer a revisão, como a gente escolhe o que fazer em cada momento? O GTD nos dá 3 critérios para guiar essa decisão: o contexto, o tempo disponível e a energia disponível. Já falamos sobre o contexto, né? Sim. O contexto se refere ao lugar onde você está, às ferramentas que você tem à disposição. E as pessoas com quem você precisa interagir para realizar a ação. Isso. O tempo disponível se refere a quanto tempo você tem livre naquele momento para se dedicar à tarefa. E a energia disponível se refere ao seu nível de disposição física e mental para realizar a tarefa, né? Exatamente. Então, basicamente, a gente precisa escolher tarefas que sejam adequadas ao contexto, ao tempo e à energia que a gente tem disponível naquele momento, né? Isso aí. Mas e se surgiu uma tarefa urgente que não estava na minha lista? Aí você precisa avaliar a importância da tarefa e decidir se você vai encaixá-la na sua programação ou se vai delegá-la para outra pessoa. E se foi uma tarefa que eu realmente preciso fazer, mas não tenho tempo agora? Aí você precisa negociar um prazo mais realista ou, se possível, pedir ajuda para alguém. Legal. E você mencionou os 6 níveis de revisão, né? Poderia explicar melhor o que são esses níveis? Os 6 níveis de revisão são como diferentes altitudes a partir das quais a gente pode observar a nossa vida. Interessante. O nível mais baixo, o chão, seria o nível das ações do dia a dia, das tarefas que a gente precisa realizar imediatamente. E à medida que a gente sobe de altitude, a gente amplia a nossa perspectiva, né? Exatamente. O segundo nível seria o nível dos projetos, onde a gente acompanha o andamento dos nossos projetos em curso. O terceiro nível seria o nível das áreas de responsabilidade, né? Isso. Onde a gente define os nossos papéis na vida. Tipo, pai, mãe, profissional, amigo, cidadão. E o quarto nível?
O quarto nível seria o nível das metas de 1 a 2 anos, onde a gente define o que a gente quer alcançar no curto prazo. E o quinto nível? O quinto nível seria o nível da visão de 3 a 5 anos, onde a gente projeta o futuro que a gente quer construir. E o sexto nível, topo da montanha? O sexto nível seria o nível do propósito de vida, dos nossos valores mais profundos, daquilo que realmente nos move. Nossa, que visão inspiradora. É verdade. E o GTD nos incentiva a ter clareza sobre todos esses níveis, para que a gente possa tomar decisões mais alinhadas com os nossos objetivos de vida. E como a gente faz para ter clareza sobre o nosso propósito de vida? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder por si mesmo. Mas existem ferramentas que podem nos ajudar nessa busca, né? Com certeza. Existem livros, cursos, terapias. O importante é estar aberto a essa jornada de autoconhecimento. E você falou sobre o modelo de planejamento natural, né? Como ele funciona. O modelo de planejamento natural descreve as 5 fases que a nossa mente naturalmente percorre quando a gente está planejando algo. Quais são essas fases? A primeira fase é a definição do propósito. Por que a gente quer fazer aquilo? Qual é o objetivo final? A segunda fase é a identificação dos princípios. Quais são os valores que vão guiar as nossas decisões durante o processo? A terceira fase é a visualização do resultado. Como a gente imagina o projeto concluído? O que a gente quer ver, ouvir, sentir. A quarta fase é o brainstorming de ideias. A gente explora todas as possibilidades, sem censura, sem limites. E a quinta fase é a organização das ideias em ações concretas, ou seja, a definição das próximas ações. E o GTD nos ajuda a percorrer essas fases de forma mais consciente e estruturada, né? Sem dúvida. Legal. E como a gente lida com as ideias que surgem do nada? A gente captura, a gente anota, registra, tira da cabeça e coloca no papel, no celular, no computador, onde for mais conveniente. O importante é não deixar a ideia escapar. Exatamente. A gente usa a nossa memória externa para registrar as nossas ideias para que a gente possa revisitá-las depois com calma. E você falou sobre a importância de manter limites claros entre as categorias do GTD, né? Sim. É importante que cada categoria tenha a sua função bem definida para que o sistema funcione de forma harmônica. Tipo, a gente não mistura compromissos com hora marcada na lista de próximas ações, né? Isso aí, cada coisa no seu lugar. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente mistura as categorias, a gente perde a clareza, a organização. E o sistema perde a eficácia, né? Exatamente. A gente precisa confiar no nosso sistema, saber que ele está funcionando como deveria. E como a gente faz para ter essa confiança? A gente usa o sistema com disciplina, a gente faz a revisão semanal. E a gente se permite ajustar o sistema às nossas necessidades, né? Com certeza. O GTD é um método flexível que pode ser adaptado à realidade de cada pessoa. Legal. E qual é o segredo para ter foco nos O resultados? segredo é ter os resultados sempre em mente, sabe? Visualizar o que a gente quer alcançar, ter clareza sobre os nossos objetivos. E usar o GTD como uma ferramenta para nos manter no caminho certo. E como o GTD nos ajuda a ter mais controle sobre a nossa vida. O GTD nos ajuda a sair do modo reativo, sabe? Aquele modo em que a gente fica apagando incêndios o dia inteiro, sem tempo para pensar, para planejar. Exatamente. O GTD nos coloca no banco do motorista, nos dá o controle sobre as nossas ações, sobre os nossos projetos, sobre a nossa vida. E qual é o custo de não ter esse controle? O custo é alto. A gente fica estressado, ansioso, frustrado. A gente procrastina, a gente perde oportunidades. A gente vive no piloto automático sem saber para onde está indo. E por que a gente procrastina? A procrastinação pode ter várias causas. Medo do fracasso, perfeccionismo, falta de clareza sobre os objetivos. Mas o GTD pode nos ajudar a superar a procrastinação, né? Sim, o GTD nos ajuda a quebrar as tarefas em pequenas ações, o que torna tudo menos assustador. E ele também nos ajuda a ter clareza sobre os nossos objetivos, o que aumenta a nossa motivação para agir, né? Com certeza. E aquela história de que a pergunta qual é a próxima ação é mágica. É verdade. Essa pergunta simples, mas poderosa, nos força a pensar de forma prática e objetiva. E ela nos ajuda a evitar paralisia por análise, né? Exatamente. Quando a gente se pergunta qual é a próxima ação, a gente para de pensar em tudo que precisa ser feito e se concentra no que precisa ser feito agora. E isso faz toda a diferença, né? Com certeza. E as pequenas vitórias, É. elas também são importantes. As pequenas vitórias são fundamentais para manter a nossa motivação e o nosso entusiasmo. É como se cada pequena vitória fosse um combustível que nos impulsiona para frente, né? Exatamente. Para a gente finalizar a nossa conversa, queria te pedir para resumir os principais benefícios do GTD. Os principais benefícios do GTD são ter mais controle sobre a sua vida, ter uma mente mais tranquila e focada, ser mais produtiva e eficaz,
realizar os seus projetos e alcançar os seus objetivos. E tudo isso sem estresse, né? Com certeza. E qual é o primeiro passo que a gente pode dar para começar a aplicar o GTD na nossa vida? O primeiro passo é fazer uma coleta de tudo que está ocupando a sua mente. Anotar tudo sem censura, sem filtro. E depois, começar a processar cada item, definindo a próxima ação. E aí é só seguir o fluxo do GTD, né? É que sei. Para terminar, queria deixar uma pergunta para você que está nos ouvindo. O que você pode fazer hoje mesmo para ter uma mente mais clara e uma vida mais organizada? Reflita sobre essa pergunta e comece a agir. O GTD, uma ferramenta poderosa que pode te ajudar a transformar a sua vida. E a gente está aqui para te ajudar nessa jornada. É isso aí. Valeu pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.